bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O nosso bate-papo de hoje é sobre os porquês do batismo católico. Eu postei um vídeo aqui no canal uns meses atrás, acredito que uns 3 meses atrás, mostrando um pouquinho do processo de batizado lá na minha igreja. Para quem não sabe, eu sou agente do batismo aqui da minha comunidade, e aí eu mostrei para vocês como que é o processo do batizado, o que acontece geralmente durante o batizado, e surgiram várias dúvidas. Então eu resolvi gravar um vídeo para responder algumas perguntas de vocês. E se ainda assim ficar alguma dúvida, vocês deixam no comentário para a gente poder ir conversando sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante para quem é católico, para quem não é, para quem tem interesse de saber, enfim. Daniela Cardoso perguntou: onde está o verso sobre crianças sendo batizadas em Atos dos Apóstolos? Oi, Dani, essa é disparada a maior dúvida de todas as pessoas em relação ao batizado, que é sobre o batismo em crianças. A gente sabe que na Igreja Católica a gente batiza a criança o quanto antes o pai e a mãe puder, o batizado já pode ser realizado. E acredito que em outras igrejas protestantes isso também aconteça. Eu não vou deixar aqui embaixo qual, se não me engano, mais uma igreja protestante também batiza crianças, mas muitos protestantes e muitos católicos têm essa dúvida. Então, lá em Atos vai falar que eles chegavam nas casas e batizavam toda a família daquela casa. Tendo em vista de que toda a família inclui mulheres, crianças, bebês, jovens, idosos, só por aí, né, que não é só, mas por aí a gente já vê que era algo feito para todo mundo. Até porque já não era o batismo de João, já era a aceitação de Cristo, ou seja, você passava a ser cristão, né? Você aceitava Jesus como seu salvador. É como o batismo de João era feito para conversão, né? A pessoa se convertia e aí ela recebia o batismo das águas para se declarar que acreditava em Deus, que aquele Deus, o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, era o seu Deus. Então, o batismo de João foi o batismo que Jesus recebeu. Porém, João já dizia, né, naquela mesma época: eu vos batizo em água, porém virá aquele que vos batizará no Espírito Santo. Então, depois do batismo de João, Jesus começou o processo dele de evangelização, e a partir dos apóstolos e dos discípulos, eles foram batizando outras pessoas sucessivamente, a mando de Jesus, inclusive. Porém, a gente sabe que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos de tradição e a gente vem seguindo tudo aquilo que os apóstolos já faziam. Não está na Bíblia, mas existem em muitos livros históricos testemunho de pessoas que conviveram com os apóstolos, de um santo que conviveu com Pedro. Eu não sei se foi Pedro ou João, mas eu vou deixar aqui escrito para vocês. Ele conviveu com um dos apóstolos e ele fala no livro dele exatamente a palavra bebês. Ele fala no livro que eram batizados bebês, crianças, jovens e adultos. Então, ele conviveu com os apóstolos, ele estava ali naquela rotina deles de evangelização e batizado, evangelização e batizado. Então, a igreja vem desde 2000 anos atrás batizando crianças, porque o batismo para a igreja sempre foi uma forma de aceitação de Cristo mesmo. Então, você não precisa esperar o seu filho, a igreja entende assim, né, que você não precisa esperar o seu filho se decidir por aceitar Cristo. Uma família onde o pai e a mãe é batizado, aceita Cristo como seu único salvador, ele consequentemente vai querer aquilo para o seu filho, né? Então nunca houve essa necessidade de esperar a criança crescer e entender se ela realmente queria aquilo para a vida dela, porque é algo tão sagrado e tão único e especial que nós, como pais, queremos isso para os nossos filhos o quanto antes. A gente escolhe tudo para os nossos filhos, escolhe a escola, os programas de TV que ele vai assistir, onde ele vai ir, o que ele come, tudo que ele faz. E a gente não vai escolher o batismo para ele, não vai escolher a vida cristã para ele, não vai ensiná-lo a já crescer nessa doutrina. Então é algo muito sagrado para deixar para depois. Não que as pessoas deixem para depois, não é isso que eu quero dizer. Mas é meio que abrir uma lacuna para que o seu filho decida algo que é sagrado, né? Eu, particularmente, a maioria das pessoas que eu conheço que se dizem ateus, eles não tiveram embasamento
de vida religiosa, de vida cristã, a partir de seus pais. Então eles cresceram meio sem direcionamento e por isso não souberam escolher, enfim. Eu acho que isso influencia muito na vida da criança. E eu, como católica, nascida e criada no berço católico, batizada, frequentava a missa, isso para mim foi primordial na minha fé e na caminhada com Jesus, e tudo que eu vivo hoje, com certeza, o que a minha mãe fez, o que ela me ensinava e o que ela me dava de exemplo era muito importante. Outra pergunta é: por que Jesus não se batizou quando criança e sim já em uma idade madura? Outra coisa muito bacana para a gente poder complementar essa questão do batismo é o batizado de Jesus, tendo em vista que ele foi circuncidado, né? Quando ele nasceu, quando ele tinha 8 dias de nascido, ele foi circuncidado, porque ele era judeu, né? Filho de judeus. E aí, quando ele estava na idade adulta, ele foi batizado pelo batismo de João. Uma coisa muito importante da gente salientar aqui é que em Atos dos Apóstolos, né, na vida de Paulo e dos discípulos, eles aboliram a circuncisão. A circuncisão para os judeus era sagrado, era uma forma de aquela criança, daqueles pais consagrarem aquela criança a Deus, né? Então ele era circuncidado como consagração mesmo a Deus. Então quando eles resolveram que a circuncisão não seria mais necessária, era porque o batismo já substituía tudo isso, né? A partir do momento que você estava batizando, você já era consagrado a Cristo, já era uma consagração àquela denominação, ao cristianismo. E como eu disse, a circuncisão era feita com criança logo que nascia, né? Jesus mesmo foi circuncidado com 8 dias. Eu vou colocar aqui para vocês também o significado da circuncisão, para vocês verem o tanto que era importante para eles. E o tanto que o batismo passou a ser tão importante como. Então, uma coisa tão importante você esperar, sendo que a outra que era também importante você já fazia quando a criança nascia, enfim. Jesus se batizou com João, porque naquela época ele queria ser exemplo para as pessoas, né? Então, tanto que ele fala com João, a princípio, faça assim, mas ele não precisava desse batismo de conversão. E a gente não pode esquecer que naquela época as pessoas tinham muitos deuses, né? Tinham muitas formas de adoração, de sacrifícios e de religiões. Então as pessoas estavam meio perdidas. Até hoje isso acontece, mas naquela época ainda era pior, porque as pessoas faziam sacrifícios terríveis a coisas, né, a estátuas, a deuses lá que eles consideravam que não era o Deus de Isaac, de Jacó. Então o batismo de João era uma forma de abandonar todas essas crenças. O que eu acho mais importante, pessoal, da gente levar em consideração, principalmente você que é católico, é que a nossa igreja, ela não é baseada apenas na Bíblia, né? Como eu disse no começo, ela tem 2000 anos de tradição deixada pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos, e que não foram sendo mudadas pela própria igreja. Não existe nenhum documento da igreja dizendo que o batismo foi mudado para ser em crianças, porque antes eram adultos, porque desde aquela época já era feito assim. Eu sei que para muita gente que é protestante e que o batismo é feito na idade adulta, fica mesmo confuso por causa do batismo de Cristo, que foi feito em idade adulta, mas a gente tem que entender que era a necessidade daquele povo. Era aquele momento em que não existia cristianismo, não existia Deus como centro para todo mundo. Hoje em dia nós já nascemos nesse berço católico, nós já nascemos nesse berço do cristianismo. Então é isso que a gente deseja para os nossos filhos, que eles já cresçam nessa escola da fé. Outra dúvida muito comum, que eu também falei lá no vídeo, mas eu vou repetir aqui com vocês, é sobre os padrinhos, né? Porque Jesus, quando foi batizado, por exemplo, não tinha padrinhos. E a Bíblia não fala sobre padrinhos. Mas os padrinhos, pessoal, também foi uma necessidade vista pela Igreja Católica. Naquela época em que as famílias tinham muitos filhos, né? Os pais tinham 20 e poucos filhos. E para educar todos eles na fé, se tornava mais difícil do que eles imaginavam. Então eles corriam atrás de alimentar, de educar, mas a parte evangelizadora às vezes ficava um pouco a desejar. Então foi instituído o padrinho com essa função de levar o seu afilhado para os sacramentos, né? Primeira Eucaristia, catequese, primeira Eucaristia, crisma, até levar para a missa se fosse necessário, se os pais não pudessem levar. Então tinha os padrinhos que davam toda aquela assistência, aquele apoio
para os afilhados. Então, foi uma necessidade vista pela igreja mesmo de ter os padrinhos para ajudarem os pais nesse processo. Muita gente às vezes questiona também sobre todo o simbolismo, né, do batizado. Por que tem que ter aquela água e todos aqueles óleos e todo aquele processo durante a celebração? E uma coisa que a gente sempre fala no curso de batizado é o exemplo de Jesus, que foi um homem que sempre falava e sempre ensinava através de atitudes, através de simbologia, né? Ele, para mostrar que ele era para falar sobre a humildade, ele lavou os pés dos discípulos. Para mostrar que o batismo era importante, ele se batizou, ele deixou se batizar, sendo que ele não precisava. Na Santa Ceia, né, para deixar claro para os discípulos que ele estava se doando como sacrifício, ele partiu o pão e deu aos discípulos e fez todo aquele momento, aquela simbologia, mostrando o quanto é importante e sagrado tudo isso. Para nós, no mundo físico, nisso que a gente vê aqui, às vezes parece assim meio desnecessário, né? Mas eu acredito, meus irmãos, que vai muito além do que a gente pode compreender. O místico, assim, das celebrações e toda a sagralidade de tudo que é feito no altar, tudo que é feito de joelhos, tudo que é feito através da água, é algo que nos liga ao mundo espiritual. É algo que transcende o nosso entendimento e às vezes a gente não dá muito valor para isso. Então, eu admiro muito todo o simbolismo da nossa igreja, tudo que é feito através dessas atitudes, dos sinais, tudo isso me remete muito à forma como Jesus fazia, à forma como ele evangelizava, que também era muito através disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse assunto, desse bate-papo, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Muita gente batiza sem saber os porquês, né? Às vezes as pessoas nem gostam de fazer os cursos porque acham longos e desnecessários. Então a gente tem que estar por dentro de todos esses porquês pra gente animar as pessoas a fazerem o curso, a batizarem, a buscar esse sacramento tão importante na nossa vida, é o primeiro sacramento católico. Viu, gente? Brigadão, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com ele e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.